Bem-vindos a mais uma aula Bem-vindos a mais uma aula e o experimento de hoje vai ser movimento variado com o professor William Rededio. Então hoje vamos falar de movimento variado, para isso vou utilizar o plano inclinado. O plano inclinado é um dos experimentos mais básicos da física, em que basicamente é uma superfície que está inclinada com relação à horizontal. Nesse experimento eu vou utilizar uma bolinha de gude. Essa bolinha de gude vai ser a minha partícula. Lembrando que eu não vou considerar as dimensões dessa partícula, então só aí já vai ter um erro associado. Também não vamos considerar a resistência do ar nem a força de arrasto para esse experimento, tá bom? O experimento se consiste da seguinte forma: eu vou pegar essa bolinha de gude e vou soltar ela da ponta do plano inclinado com velocidade nula. A gente chama isso de soltar o objeto do repouso. Eu solto essa bolinha do repouso e deixo a gravidade agir. Obviamente não é a gravidade total que vai fazer com que essa bolinha aumente a velocidade, e sim uma composição da gravidade, tá bom? E é isso que nós vamos calcular depois, beleza? Nesse estudo aqui vai ser um movimento acelerado, porque a velocidade da bolinha vai aumentar com o tempo, tá bom? Então vamos lá para o experimento. Primeiro, antes de fazer os lançamentos, vamos fazer algumas medidas aí que vão ser importantes na hora dos cálculos. Eu vou medir a distância total desse plano inclinado. E a distância total aqui eu verifico que dá 53,3. Tá bom? Então a distância total que a bolinha vai percorrer vai ser 53,3 centímetros. Vamos medir também a altura desse plano inclinado, que vai ser importante para a gente calcular o ângulo. Então vamos lá. A altura dele vai dar 18,5 centímetros, lembrando que vamos transformar isso daí para metros depois, tá bom? Para facilitar os cálculos. Beleza? A massa da bolinha vai ser insignificante aqui, porque não vai depender da massa, beleza? Vamos fazer os lançamentos. Vamos lá, primeiro lançamento. 1, 2, 3 e já! Vamos lá, o tempo deu 0,54 segundos. Segundo lançamento. 3, 2, 1 e já! Segundo tempo também deu 0,54 segundos. E o último tempo. 1, 2, 3 e já! Deu 0,61 segundos. Então, esses tempos aí são super importantes. Vamos anotar esses tempos aí para fazer os cálculos depois, para determinar quanto que vale a gravidade, a aceleração da gravidade, tá bom? E também vamos calcular a aceleração dessa bolinha nesse sistema. Beleza? Vamos lá, para fazer os cálculos aqui do MRV, para ver o que nós calculamos, primeiro, a distância lá que nós medimos foi 53,3. Vou colocar em metros já, 0,533 metros, tá bom? Então tá aqui a distância, beleza? E a altura foi 18,5 centímetros, ou seja, 0,185 metros, beleza? Essas duas distâncias, e que medimos 3 tempos. Vamos fazer uma consideração aqui sobre esses 3 tempos que nós medimos, tá bom? Para um experimento de física, 3 medidas é muito, mas muito pouco, tá bom? Muito pouco. São poucos dados aí para a gente verificar alguma coisa. O certo é você fazer várias e várias medidas, aí, umas 100, 200, 300 medidas. Aí você teria uma curva normal, que seria basicamente uma coisa parecida com isso daqui, e esse valor médio aqui que nós teríamos que pegar o valor médio de tempo, tá bom? Então fazer só 2 medidas é muito arriscado, a chance de dar alguma coisa errada é muito grande, tá bom? Mas vamos fazer mais ou menos só para vocês terem uma ideia de como você fazer esse tipo de abordagem. Vamos lá, o tempo 1 deu 0,54 segundos, o segundo tempo também deu 0,54 segundos, e o terceiro tempo deu 0,61 segundos, tá bom? Então se eu fizesse muitas e muitas medidas, eu ia verificar em qual tempo mais ou menos se aproxima do valor correto, tá bom? Então vamos lá, como isso aqui é uma atividade experimental, não vai dar um número exato, tá bom? Então vamos lá, vamos tirar a média desses tempos aqui, que é basicamente somar os 3 e dividir por 3. Então somando 0,54 mais 0,54 mais 0,61 e dividindo esse resultado por 3, isso aqui vai dar 0,56 segundos, tá bom? Tirei o valor médio, beleza? Agora, eu tenho o valor médio e tenho a distância. A fórmula que eu posso fazer para relacionar esses dois é a fórmula da equação horária do MRV. A fórmula da equação horária do MRV é essa daqui. S igual a S0 mais V0t mais AT² sobre 2, tá bom? Essa é
S0 está com o sinal positivo, passo para o outro lado, fica S menos S0, que nada mais é que ΔS, V0t mais AT quadrado sobre 2. Como nós estamos soltando essa bolinha do repouso, quer dizer que a velocidade inicial vai ser 0. Então, posso cortar isso aqui, 0. Aí vai ficar assim, ΔS igual a AT quadrado sobre 2. Bem, quero calcular quem daqui dessa forma, eu quero calcular o A. Então, vou isolar a aceleração. Vai ficar assim, a aceleração é igual a 2 vezes ΔS divididos por t quadrado. Agora basta eu substituir. Então vai ficar assim, a aceleração é igual a 2 vezes 0,533 sobre 0,56 elevado ao quadrado. Vou fazer essa continha aqui. A aceleração vai ser igual a quanto? A 3,40 metros por segundo ao quadrado. Então está aqui a aceleração da bolinha. Lembrando que esse experimento você não precisa ter um aparato como eu tive ali, feito de MDF e tudo mais. Tá? Você pode fazer com uma tábua de madeira e soltar uma bolinha tranquilamente, tá? Medindo vários tempos, tá? Não só 3, e sim vários. Vamos verificar se esse valor aqui está perto aí de um valor consideravelmente correto ou não. Então para isso, vou desenhar o plano inclinado e eu quero fazer uma análise sobre o valor que tem que dar mais ou menos. Então vamos lá, vou desenhar a bolinha aqui e eu vou desenhar os vetores que são importantes aqui na análise, tá? Os vetores aqui, você tem a força-peso apontando para baixo, tá bom? Você tem a reação normal, que faz 90 graus com o solo, dessa forma aqui. Aqui você tem o ângulo θ, tá bom? Se você pegar o peso e decompor a força-peso, você vai decompor em um vetor que aponta nessa direção, que eu vou chamar de PY, e vai ter um vetor que vai ser decomposto nessa direção, que eu vou chamar de PX. Esse ângulo θ e esse ângulo aqui de dentro também é θ, porque esses triângulos aqui são proporcionais, tá bom? Então, o PX eu posso colocar aqui e fecha um triângulo retângulo. E o PX, ele nada mais é do que o cateto oposto. Então, você vai utilizar seno. Então, o PX vai ser igual a P vezes seno. E o PY vai ser igual a P vezes cosseno. Tá bom? Triângulo retângulo. Então, olha só, o PX, ele é responsável por fazer o movimento da bolinha. Tá? Considerando que a bolinha não gire, tá? Que não é a verdade. Então, os valores que vão dar aqui, eles não vão dar exatamente o que são os valores reais, mas vão dar próximos. Então, Px é igual a força resultante. Px é igual a P vezes seno, mas peso é mg vezes seno é igual a força resultante, que é massa vezes aceleração. O que tem os dois lados que é comum? O m. E quem eu quero calcular? Eu já tenho a aceleração, é 3,40, eu quero calcular o g. Então vai ficar g é igual a aceleração divididos por seno. Então tá aqui. A gravidade é igual a aceleração divididos por seno. Ah, professor, mas eu sei quanto que vale a gravidade. Vale aproximadamente 10. Eu sei, eu quero verificar se o meu experimento deu certo e quero verificar se está próximo de 10. Por isso que eu estou fazendo essa conta. Bem, mas quem é o valor do seno, já que eu não medi nenhum ângulo ali com o transferidor? Se você perceber a fórmula do seno, ela é assim, ó. Seno de θ é igual a cateto oposto divididos por hipotenusa. Quem que é a hipotenusa desse meu triângulo? É basicamente essa distância total que eu medi. E quem é o cateto oposto? É basicamente essa altura, é por isso que eu medi ela. Porque eu sei quanto que vai valer o seno. Seno é igual a 0,185 divididos por 0,533. Então, o seno de θ vai ser igual. Se você fizer essa continha, vai dar 0,35, tá bom? Então eu descobri quanto que vale o seno. Agora basta jogar aqui na fórmula. Vai ficar G igual a 3,40 divididos por 0,35. Então a gravidade vai ser igual. Se você fizer essa continha, vai dar 9,71 metros por segundo ao quadrado. Quanto que é a gravidade, aproximadamente? É 9,8, tá bom? Então esses valores aqui eles estão bem próximos,
tá bom? É um experimento bem bacana que você pode fazer. Lembrando que alguns cientistas aí trabalharam com o plano inclinado, um deles foi Galileu Galilei, que mostrou que todos os objetos que caem em queda livre, eles sofrem ação de uma aceleração, e essa aceleração é basicamente constante e vale a própria gravidade. E naquela época, no século 17 lá, ele já fez vários experimentos mostrando que isso seria possível. Pelo menos várias fontes mostram isso, tá bom? Pessoal, beleza? Essa foi a aula de MRV, espero que tenham gostado e até mais. Falou!